nós somos a tua igreja e somos gratos por tudo que fez por nós. Somos gratos por coisas simples e pelas grandiosas também. Somos gratos pelo alimento, pela água, pela chuva, pelo sol, por todas as bênçãos que alcançamos neste ano e todas as provações que com fé e entrega vencemos. Somos gratos porque o Senhor, dos altos céus, jamais deixou de ouvir a mais singela oração. Rendemos graças por um ano onde experimentamos milagres, vivemos livramentos, seguimos firmes no propósito, servimos ao próximo com honra e pudemos mais uma vez encontrarmos prazer em sua presença. Essa mesma presença que nos fez seguir até aqui e nos mostrou um amor incondicional, uma graça abundante e um propósito eterno. Sobre todas as coisas, a que mais somos gratos é essa: servirmos ao Deus vivo, que nunca falhou e nunca falhará. Obrigado, Senhor. Fazem quase 2 meses que o Thales caiu na piscina de casa, se afogou, ficou... A gente não sabe quanto tempo ao certo que ele ficou na piscina, mas quando eu achei ele já estava boiando, já estava inteiro roxo, assim, sem respirar, sem estar batendo o coraçãozinho dele. Quando eu tirei ele, eu coloquei ele no chão, entreguei para minha mãe, para minha irmã, não me lembro ao certo, mas elas ficaram fazendo essa manobra de respiração nele e a massagem cardíaca para ele poder voltar. E a única reação que eu tive nessa hora foi de ajoelhar do lado dele lá, desacordado, implorar a Deus pela vida dele. E graças a Deus, né, ele escutou eu implorando pela vida do Thales. A gente foi pro hospital com ele, no hospital eles desenganaram a gente já também, falando que se o Thales sobrevivesse, ele ia ter que conviver com sequelas e talvez ele não pudesse andar, ou não pudesse falar. E tá falando, tá andando. Era pra ele ficar meses na UTI, ele ficou só 5 dias, né, pelo estado de afogamento dele, que foi bem grave, assim. Mas graças a Deus o Thales tá aqui hoje, né? Ele já é um milagre desde o início, porque eu sou laqueada, eu tive ele laqueado. Então a gente já sabia que Deus tinha um propósito na nossa vida e na vida dele. Porque ele já veio pela vontade de Deus, não foi pela nossa, foi pela vontade de Deus. E hoje ele tá aqui pra honra e glória do Senhor Jesus, graças a Deus. Eu sou grato a Deus porque no ano de 2019 foi o ano da minha salvação. Não só a minha salvação, como da minha família inteira. Eu fui resgatado pelo Ministério da Fascinação e desde então Deus tem me capacitado muito. Eu abri uma célula no meu trabalho e hoje em dia 30 pessoas frequentam e eu sou muito feliz por isso. Bom, eu sou grata a Deus porque eu tive 2 problemas graves de saúde. Eu tive tuberculose da laringe e quando estava no tratamento eu tive uma perfuração do intestino, onde eu fiquei internada 8 dias na UTI. E nesse período pude ver o cuidado de Deus, porque eu tenho uma filha pequena e Ele cuidou da minha família, das minhas filhas, do meu marido,
e eu fui restaurada completamente. Por isso que eu sou grata a Deus. Depois de nós enfrentarmos essa dificuldade de saúde da Miriam, eu perdi o meu emprego. A Miriam já estava fora do mercado porque foi uma opção nossa que ela cuidasse da Ana Júlia, nossa filha menor. E foi um processo longo, uma jornada dura, no qual eu participei de muitos processos, tive incontáveis não, eu não conseguia retornar para o mercado de trabalho. Foi aí que eu aprendi a confiar em Deus, porque nessa jornada gerou frustração no meu coração, angústia, tristeza, choro, mas eu entendi que Deus é fiel e que todas as coisas acontecem no tempo dele. Quando chegou a minha vez, todos os não que havia recebido não se compara ao sim que Deus preparou para mim. Pude experimentar o milagre de Deus com uma oportunidade que superou as minhas expectativas. E Deus foi tão generoso que quando eu recebi meu primeiro salário, eu falei: Senhor, meu primeiro salário é todo teu. Foi uma forma de expressar minha gratidão pelo amor e pela fidelidade de Deus por nossas vidas. Eu diria que essa história inicia com uma mulher desamparada, frustrada, triste e, por mais que por fora não parecesse, era uma mulher solitária e ferida em sua área sentimental. Eu cheguei assim para Jesus, totalmente confusa e sem coragem de encarar tudo o que havia acontecido até ali. Mas havia um sonho dentro de mim, em ser feliz. E aí inicia uma jornada de espera. Esperar nunca foi fácil. Ora você está muito confiante e ora você pensa: e se tudo isso que imagino nunca acontecer? A solidão, o pensamento de envelhecer sozinha às vezes me assustavam, e quando esses dias difíceis batiam na porta, eu corria para aquele que sempre esteve e estará presente em minha vida. O Senhor me ouvia meu choro, ouvia meus medos, ouvia minhas tristezas e me levantava. Foi um dia desses de tristeza que, orando, ele me deu uma palavra que me sustentou por esses 15 anos de espera. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou na mente humana o que Deus preparou para aqueles que o amam. Bom, o tempo passa, as pessoas ao meu redor namoravam, casavam, tinham seu primeiro filho, seu segundo filho, alguns com terceiro filho. E eu sendo sustentada por Deus. Feliz por elas, mas pensativa com relação ao que Deus estava preparando para mim. Lembro que um dia a pastora Naine teve um sonho onde eu dizia para um casal de pastores que eu queria casar. Aí eles diziam que isso iria acontecer no próximo grande mover esportivo no Brasil. Quando ela me contou esse sonho, havia terminado a Copa do Mundo há poucos dias. Ou seja, esperar mais 4 anos? Lembro que eu disse isso a ela. Não acredito, pastora. Mais 4 anos. Enquanto isso, Deus me curava, me moldava, trabalhava no meu interior e eu cuidava das coisas dele e ele cuidava das minhas. E quando eu menos esperava, um rapaz chegou na igreja, depois de muitos anos de espera. Começamos a conversar e antes de namorar, lembro de estar vendo um jornal onde passava uma reportagem sobre a Copa do Mundo no Brasil, que aconteceria naquele ano. Nessa hora, o Espírito Santo me lembrou do sonho e me disse: esse é o tempo, chegou a hora. É incrível como você espera tanto tempo por algo e quando você começa a ver a promessa se cumprindo, tudo parece um sonho. É inexplicável. Deus cumpriu a sua promessa. Ele continua cumprindo suas promessas. E para que eu não tivesse dúvida do amor dele por mim, me deu um esposo com o próprio nome dele, Emanuel. Deus conosco, para que eu soubesse que Ele sempre, sempre estará comigo.
histórias que estão sentadas aqui, agora mesmo. Histórias de gratidão, histórias de batalhas, de lutas, histórias que carregam marcas. Nós estamos aqui nessa noite porque nós vivemos em 2019. Nós enfrentamos desafios que às vezes além das nossas forças. Gratidão por aquilo que tivemos e por aquilo que não tivemos. Ao assistir esse vídeo, pessoas que nós passamos pelos processos juntamente com eles. Os pais do Thales, eu me lembro da ligação da avó dele, desesperada, dando o diagnóstico médico, e como nós como igreja intercedemos, como a mãe em desespero intercedeu, como a família posicionou o coração. Eu me lembro no domingo à noite, quando nos reunimos como igreja, nos levantamos e clamamos ao Senhor por essa criança. O Felipe, que eu estava vendo aqui, está aqui do lado, que obra maravilhosa, ser resgatado por um dos nossos ministérios da praça, dos cultos na praça, trouxe sua família para Jesus, está fazendo um trabalho com quase 30 pessoas na empresa que ele trabalha, porque a salvação entrou na vida desse jovem. Ao ouvir a história do Cleiverson e da Miriam, quantas quartas-feiras o Clay, depois do culto, chorou no meu coração e disse: mais uma vez Deus me fortaleceu a continuar. O Clay, com um currículo incrível, foi até transferido daqui de Curitiba para um outro estado, para poder estar numa empresa melhor. Quando volta, enfrenta essa batalha da enfermidade da Miriam, que quase destruiu essa família. E eu me lembro que muitas vezes o Clay, durante o período que estava desempregado, ele dizendo: pastor, minha família acha uma loucura, as pessoas que não conhecem Jesus, mas eu continuo devolvendo o dízimo como se eu estivesse trabalhando. E quando ele diz: quando a minha hora chegou, Deus foi tão generoso que eu só pude, em forma de gratidão, devolver o primeiro salário. Deus não pediu isso, porque gratidão não é o que se pede, é o desejo voluntário do coração em entregar, porque se é devedor. Ao olhar para Tânia, uma filha espiritual, nós vimos o processo de cura, libertação, quando ela foi livre dos demônios que estavam sobre ela. A fidelidade dessa mulher por anos, choro. Chegava ao final do ano, nós sabíamos que iríamos ter que, especialmente a pastora Naine, chorar com ela, sustentar ela em mais um ano. Mas Deus é tão impressionante. Quando chegou o Emanuel chegou, se converteu, se batizou, trouxe a sua família. E ele, o que a Tânia, uma mulher muito segura, firme, não deixava pessoas ultrapassarem a barreira, ele ultrapassou as barreiras e conquistou o coração dela. E esse homem, gente, tem crescido mais do que ela. Já está no 2º ano de teologia do IHOP. Ele escreve como um homem experimentado em Deus. Algumas das ministrações dele eu escolhi para colocar nos livrinhos da célula de ministração dos grupos de crescimento, porque eu fiquei impressionado com o trabalho que esse homem está fazendo. Um homem sincero diante de Deus. E um detalhe que Tânia não contou para vocês, e que eu confesso que é muito delicado isso. Por quê? Porque algumas pessoas imaturas vão achar isso como regra, e Deus não faz do mesmo jeito. Eu não confio muito em profecia sobre casamento, até porque profetizaram que eu ia casar com uma pessoa, eu estou casado com outra. Então eu não confio em profecia sobre casamento. Mas ela disse que depois dessa profecia, desse sonho que Naine teve com ela sobre a Copa do Mundo, e de fato foi no ano da Copa do Mundo, ou de um evento grande esportivo, e ela disse que, verificando os materiais dela, ela disse que encontrou uma carta de um profeta, que dizia: Tânia, você vai casar, esse homem vem de longe, ele vai ser um empresário. De fato, Emanuel é um empresário, mas o nome dele será Ricardo.
Deus disse: Tânia, não adianta, né? Profecia sobre casamento, todo profeta é pé de barro. Ele falou: pastor, pior que o nome dele é Emanuel Ricardo. Deus é lindo, não é, gente? Mas ele não faz do mesmo jeito, então não adianta você ficar sonhando, dizer: ai Deus, que alguém vem dizer o nome do meu marido, da minha esposa aí. Mas nós somos tão gratos, gente, porque nós temos histórias que foram geradas esse ano. Quando Deus nos deu o tema, todo ano nós damos um tema profético para a igreja, e caminhamos por esse tema, além dos limites. No meu coração, quando nós escolhemos esse tema, era: Deus vai ampliar os nossos territórios, nós vamos conquistar coisas que não conquistamos antes, Deus vai nos expandir, Deus vai nos fazer crescer, e de fato Ele fez. Mas ao chegar no final desse ano, eu percebo que a minha ação de graças é porque Deus não fez de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele expandiu os nossos limites e muitas vezes nos fazendo viver além dos nossos limites humanos. Enfrentamentos que mexeram emocionalmente conosco, que fizeram a gente expandir. Se você percebe, Deus expandiu você esse ano. Deus te fez viver em novos territórios que você nunca tinha experimentado, de dentro para fora. Te deu força, te fez conquistar. Mais do que aquilo que você toca, mais daquilo que tem preço, Deus te fez avançar de dentro para fora. Eu entendo que esse ano Deus nos levou além dos nossos limites naturais, e nós temos tudo nessa noite para dar graças ao nosso Deus, gratidão ao Senhor, porque Ele nos fortaleceu, Ele nos ajudou no tempo de angústia, porque Ele firmou os nossos pés numa rocha firme, porque Ele fez os nossos olhos serem tão abertos ao ponto de perceber que, se Deus não estabelecer a nossa vida, nenhum homem pode fazê-lo. Se Deus não curar, nenhuma doença pode permanecer. Queridos, nós somos gratos a Deus porque na alegria ou na tristeza, Ele é o nosso Deus. Ele é Deus quando a doença chega ou quando a cura está sobre nós. Ele é Deus quando nós estamos felizes com nossa família ou quando nós estamos vivendo em solidão, esperando que Deus restaure, que Deus traga, que Deus restitua. Ele é Deus e nós somos gratos por Ele, quando a dor chega ou quando a cura nos faz celebrar, quando há provisão em abundância ou quando nós estamos vivendo no limite do cheque especial. Deus continua sendo o Deus da nossa gratidão, e essas verdades em nosso coração é mais do que emoção, porque gratidão tem a ver com você dar valor. É por isso que as canções que cantamos hoje não tem a ver com dizer obrigado, obrigado, obrigado. Tem a ver com dizer: Senhor, Tu és aquele que dissipa as trevas. Porque quando nós somos gratos, nós reconhecemos quem Ele é, o que Ele faz e tudo o que Ele está fazendo em nossa vida. E isso nos enche de fé. Esse é o único Deus que espera de nós gratidão por aquilo que Ele faz, para que Ele possa então realizar mais ainda em nossas vidas. Porque quem não anuncia os feitos do Senhor, não encontrará os testemunhos dEle lá na frente. Encontrar o Senhor nessa jornada, nós somos gratos pelas pessoas que estão numa jornada curta em nossa vida, pessoas que passam, e talvez passam apenas por semanas, mas nós somos gratos por pessoas que passam por uma vida conosco. A estação é até que a morte nos separe. A estação é enquanto bebê, pré-adolescente, adolescente, jovem, até trocar alianças e construir a sua própria família. Nós somos gratos por gente.
Nós fazemos ações de graças por amigos, por família. Somos gratos pela vida das pessoas. Essa é uma noite que nós podemos fazer isso. Diga à pessoa que está do seu lado: eu sou grato pela tua vida. Cara, obrigado pela tua vida. Se você é um amigo, dá um hi-fi aí, dá um, toca aqui, Se você pode, dá um selinho nessa pessoa, só um selinho, não precisa ser um beijo longo, só um selinho, oh meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por gente, obrigado por amigos, obrigado por pessoas. Pelo que você é grato hoje, abra tuas mãos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos levar além dos nossos limites. Obrigado, Senhor, por nos conduzir numa jornada onde descobrimos a força, a resiliência, o poder, a alegria do Senhor em meio às nossas maiores lutas. Obrigado, Senhor, porque nós chegamos no final do ano muito mais fortes, convictos, não por aquilo que não recebemos, mas pela esperança que está em nós, pela graça derramada ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado, Senhor, porque ainda que o inimigo queira tirar a honra do Senhor em nossa vida, nós enchemos nosso coração para dizer: Tu és o nosso Deus. E por isso nós já somos gratos. Pai, eu oro nessa noite para que ninguém roube a gratidão dos fiéis e que nós permaneçamos dando ações de graças ao Senhor pelo bem que tem feito a nós. Tu és o nosso Deus e o Senhor está cuidando de nós em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Ao pensar na mensagem desse dia, eu estava na sala de oração essa semana perguntando ao Senhor: Senhor, qual palavra de gratidão o Senhor quer que eu ministre à igreja? E o Senhor falou muito comigo: por que vocês são gratos por aquilo que se vê? Por que vocês são tão agradecidos e ficam tão impactados e acham impressionante quando alguém tem algo que você pode tocar? Quando alguém testemunha algo que você pode então andar, dirigir, viajar, comer, porque as coisas que são tão desse mundo arranca expressões de gratidão e te deixam admirados com aquilo. É verdade que Deus faz tudo isso. Então eu entendo que gratidão tem lugares mais profundos na nossa alma. Gratidão tem expressões mais genuínas em nosso coração. Ações de graças têm a ver não com aquilo que nós tocamos, que nós pegamos, que nós usufruímos, que nós experimentamos. Ações de graça são frutos de uma vida de reconhecer não aquilo que você tem, mas quem Deus é para você, quem Deus realmente se tornou para nós. E quando Deus se torna, quando Deus nos encontra e quando Deus faz uma obra em nosso coração, nossos olhos se abrem, nós temos percepções diferentes. Enquanto irmãos nossos estão vendo aquilo que o dinheiro compra, aquilo que as mãos podem tocar, aquilo que os olhos podem ficar admirados, nós não ignoramos essas coisas, mas nós estamos vendo de um lugar mais alto. Então o nosso coração posiciona a nossa fé, nossas afeições em um lugar muito mais alto.
E quando nós subimos para esse lugar, nós conseguimos ver o que realmente importa, o que de fato tem valor. Nós vemos a Bíblia contando a história de Jacó, o patriarca, tendo 12 filhos, e a promessa era que esses homens, esses 12 líderes, tomariam posse da terra quando eles entrassem nela. Eles tomariam uma parte como herança, uma porção como sua parte. E de fato isso acontece, e na hora que todos vão tomar a sua herança, Deus diz a um desses irmãos, a tribo de Levi, os levitas, que se tornam a tribo sacerdotal, Deus diz algo para eles. Deus diz: ainda que os teus irmãos terão terras, ainda que os seus irmãos terão carros, ainda que os seus irmãos terão coisas que os olhos vão admirar, quanto a vocês, eu digo para vocês. Então a palavra do Senhor vem em Deuteronômio capítulo 10, versículo 9. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção da terra ou herança entre os seus irmãos, porque o Senhor é a sua herança. O Senhor é a sua herança. Queridos, nesse mundo materialista, nesse mundo sem fé, parece ser uma percepção tão medíocre, pequena, tão inocente, tão infantil, e parece ser uma linguagem de tirar você do padrão e do lugar de conquista, mas é ao contrário. Quando você vê os sacerdotes na Bíblia, eles têm muito mais do que suficiente. Eles vivem uma vida muito abundante, além do que eles podiam pensar que viveriam, melhor do que os seus próprios irmãos. Por quê? Porque o Senhor prometeu: se você entra em fé, se você acredita antes de ter, se você confia antes de receber, se você se entrega antes de querer algo em troca, eu te garanto, eu serei a sua herança, eu serei a sua porção, eu prometo isso a você. Irmãos, essa é uma realidade, porque na nova aliança, porque na graça, no evangelho da graça, não existe mais uma tribo de sacerdotes, não existe mais uma pessoa que é o sacerdote. Na nova aliança, todos nós somos separados para sermos sacerdotes do Deus vivo, e a nós é dada essa verdade: o Senhor é a nossa porção. Irmãos, quando você entregou a sua vida para Cristo, o Senhor se tornou a sua porção. Por isso você pode olhar para os seus irmãos, por isso você pode ver o que as mãos podem tocar, mas quando você confia no Senhor, quando você diz: Senhor, Tu és a minha herança, Tu és a minha porção, Tu és o meu Deus quando eu tenho e quando eu não tenho, Tu és o meu Deus. Isso faz toda a diferença. O rei Davi entendeu isso. É verdade, ele sabia que só Deus podia ir lá atrás das malhadas, arrancar um menino rejeitado e colocar ele num trono. E ele diz: sabe essa palavra que foi dada a Levi? Não é só para ele, e ele vai e se apropria da promessa, ele se apropria da mensagem, e ele diz: Senhor, e quando você vai ler os salmos, você vê Davi dizendo: Senhor, Tu és a minha porção, Tu és a minha herança. E quantos salmos Davi declara isso? Davi tem isso como verdade. O Salmo 16, versículo 5, Davi diz assim: Senhor, Tu és a minha porção, Tu és o meu cálice. E Davi então diz uma coisa, ele diz: Senhor, és Tu que garantes o meu futuro. Queridos, Davi entendeu uma coisa: ninguém poderia colocar ele em lugar de destaque. Saiba de uma coisa, meu irmão,
Um coração agradecido entende que é mais do que ter coisas, é o Deus que supre tudo, é o Deus que é a sua própria porção, é o Deus que tem nas suas mãos todas as coisas, porque se Deus não colocar, homem nenhum coloca, se Deus não fizer, homem nenhum pode fazer. Por quê? Porque Ele é a nossa porção. Davi sabia disso, e ele diz: Senhor, Tu garantes o meu futuro. Querido, saiba de uma coisa: Deus, quando se torna a tua porção, ainda que você não tenha o que as mãos tocam agora, você tem o Deus que tem tudo nas mãos dele, no tempo dele, na hora dele, e sempre é o melhor, é abundante, é perfeito para a sua vida. O profeta Jeremias, quando escreve o livro de Lamentações, já diz: livro de lamentações. O profeta Jeremias, ele coloca ali no capítulo 3, versículo 24, ele diz assim: eu sempre digo à minha alma, eu sempre digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Tem um profeta nessa noite aqui que pode colocar a mão no seu coração e dizer: a minha porção é o Senhor? Existem profetas nessa noite que possam dizer: a minha porção é o Senhor? Existem profetas que vão ter que dizer em 2020, 2025, 2030 e até o dia que Jesus vier te buscar, e você falar: a minha porção é o Senhor. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que precisava lembrar a ele mesmo. Queridos, Deus precisa que você lembre a você mesmo, porque Ele nunca esquece. Lembre a sua alma, lembre a si mesmo: Senhor, Tu és a minha porção. Ele diz: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, por isso porei a minha esperança nele. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. O Senhor é bom. Diga comigo: o Senhor é bom. É bom esperar tranquilo. Quem consegue esperar tranquilo? Pela salvação do Senhor. Queridos, Deus já te salvou do império das trevas. Se não fez isso, esses dias são dias de salvação para você e para a sua família. Jesus está batendo na porta do seu coração. Você e a sua casa serão salvos. Mas eu quero dizer, nós esperamos a salvação do Senhor, que não é apenas nos livrar do império das trevas, mas é nos salvar todos os dias, de nós mesmos, das armadilhas do inimigo. Ele está te salvando todos os dias. Todos os dias. Por isso o nosso coração, quando se enche de gratidão, ele ultrapassa o nível do que se toca. Por isso um coração grato, ele ultrapassa o nível do que se vê. Um coração grato, ele sobe nos ombros do Pai, como uma criança que é colocada nos ombros do Pai e consegue ver além da sua estatura, do seu tamanho. Deus está colocando você nos ombros dele nesses dias, para você ver além do que você conseguiria ver no seu estado normal. Então, quando o teu coração é grato, suba nos ombros de Deus e veja além, veja o que Deus está colocando à sua frente. Por quê? Porque ainda que os seus olhos e suas mãos não tocam, a tua porção é o Senhor, a tua herança é o Senhor. Ao chegar no final desse ano, eu posso dizer para vocês, meus irmãos, eu nunca pensei que eu poderia passar um ano de tanto esticar de Deus em minha vida. Quando eu decretei esse ano, além dos limites, eu pensei: quantas conquistas nós teremos? E tivemos, mas as maiores foram dentro de mim. A mudança que aconteceu no meu coração, as pressões que eu olhei para Jesus e disse: Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, e por isso eu sou grato nessa noite. John Piper, ao escrever o livro Sorriso de Deus, eu não me lembro o nome do livro, mas ele coloca uma expressão assim, ele diz: às vezes, Deus virá em nosso favor com um sorriso largo, mas às vezes Deus virá com uma face carrancuda. Queridos, a provisão de Deus nem sempre
vem com um sorriso largo. Às vezes, a provisão vem com a face carrancuda. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo quando não parece ser para o nosso bem, é para o nosso bem. Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Deus está tirando o melhor de nós. Deus está cavando fundo, porque Ele precisa de uma estrutura firme para o edifício subir. Ele precisa de jovens, homens e mulheres, adolescentes, com firmeza nas suas convicções, porque Ele está para construir algo tão grande, e Ele nos chacoalha. Ele então vem com uma face carrancuda, e você pensa, por que aquele Deus está sorrindo? E para mim é provisão de Deus, é Deus cuidando de mim e de você, é Deus chacoalhando a gente, é Deus levando a gente além dos limites, e quando tudo passa a gente diz, obrigado Senhor. Por isso nós podemos dizer, gratidão, ações de graças ao Senhor. Tem uma história de um pai que, ao ver seu filho no terceiro ano de preparo para o vestibular, terceiro ano do ensino médio e preparo para o vestibular, esse menino queria tanto passar no vestibular de medicina, mas ficou desorientado, perdido no último ano. A escola chamou dizendo, ele está andando com más companhias, ele está fazendo escolhas erradas, ele está perdendo as notas e está ficando perigoso, é possível que ele reprove de ano. O pai chamou esse menino e disse, filho, eu percebo que você está fazendo isso e eu quero fazer um acordo com você. Se você se comprometer, se esforçar, passar no vestibular de medicina, eu vou te dar um carro. Mudou esse menino. Ele deixou as companhias, ele começou a estudar e de fato, chegou no final do ano com as melhores notas, estudou tanto que passou no vestibular de medicina. O pai fez uma festa, celebrando com os amigos, e no dia da festa, o filho, o que ele esperava era o carro. O pai, no meio da jornada, percebeu que o filho estava com interesses egoístas, apesar de interesses sinceros, interesses egoístas, e com isso, o pai preocupado, porque nem sempre o pai quer aquilo que as mãos podem tocar. O pai ficou preocupado com isso. No dia da festa, o pai chamou os amigos, reconheceu o filho diante dos amigos, e trouxe então uma caixa, e com essa caixa diz, filho, estou muito orgulhoso de você, aqui está o presente. O filho abre aquela caixa, e quando ele abre tem uma Bíblia Sagrada. Ele fecha a caixa, fica tão magoado com o pai, ele disse, por que o pai fez isso comigo? Ele decide no próximo ano, não viver em casa, vai para o campus da universidade. No primeiro ano foi poucas vezes para casa, no segundo não apareceu, terminou a universidade sem ter contato mais com o pai. Algumas poucas ligações com a mãe. Se torna um dos melhores alunos formados na Universidade de Medicina, consequentemente um dos melhores médicos, médico de sucesso. Anos depois, um amigo da família faz uma ligação de madrugada e diz, doutor, seu pai faleceu essa noite. Outro dia pela manhã, ele liga para a mãe, no outro dia a mãe diz assim, filho, vem no enterro. Venha no velório. Ele, mãe, se eu não fui visitá-lo enquanto ele estava vivo, por que iria depois que ele morreu? Filho, eu te peço. E ele foi, com os olhos cheios de lágrimas à beira do caixão. A mãe traz a caixa e ela diz, filho, teu pai esperou você voltar a buscar essa caixa todos os dias. Mãe, eu não quero isso. Eu nem tenho mais fé, eu não quero isso. Ela diz, filho, por favor. E esse médico leva a caixa para casa. Alguns dias depois, abre a caixa, começa a folhear a Bíblia e encontra um envelope dentro da Bíblia. Esse envelope tinha uma carta do seu pai, que eu vou ler para vocês nessa noite. Filho amado,
Eu sei o quanto você deseja o carro que lhe prometi. Eu vi todo o seu esforço, toda a sua dedicação para tê-lo. Dentro do envelope que está na Bíblia, tem um cheque em branco, com seu nome. Escolha o carro que você quiser e compre. É meu presente para você. Mas eu gostaria também de te presentear com algo maior que um carro. Essa Bíblia Sagrada. Nela, você aprenderá a amar a Deus, o seu Pai. Não pelo prazer das recompensas, mas pela gratidão e pelo dever de amá-lo. Quantas cartas Deus escreveu para mim e para você esse ano? Escondidas dentro daquilo que a gente não esperava. Quantas mensagens de Deus, quantos cheques em branco. Deus não envia para nós o jeito que nós queremos, porque Ele não nos dá apenas aquilo que nós desejamos, Ele dá aquilo que tem valor e aquilo que nós desejamos dentro do que tem valor. É por isso que nós muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus, as formas de Deus, o jeito de Deus. E muitas vezes rejeitamos grandes presentes porque eles não se parecem com aquilo que nós aguardávamos. Deus traz o seu Filho, o Rei da Glória, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, dentro de um ventre de uma menina, de uma mocinha, uma criança que é colocada numa manjedoura, não em berço esplêndido. Os melhores presentes muitas vezes estão escondidos para nós, porque Deus quer que nós olhemos mais para os valores reais do que para aquilo que a mão, os olhos podem ver e tocar. Por quê, queridos? Gratidão não tem a ver com coisas, tem a ver com a nossa porção, tem a ver com a nossa herança, porque Deus nunca falha. Alguns de nós, ao ouvirmos essa história, pensamos, que absurdo um pai dar uma Bíblia no lugar de um carro. Saiba de uma coisa, Deus nunca deixa de dar, Ele só colocou dentro de algo, para que o valor daquilo, seja os seus olhos mais nele, do que na recompensa. Então os nossos olhos aumentam a visão, porque nós não estamos mais olhando de baixo, nós estamos nos ombros do Pai. Gratidão, ações de graças, nós podemos dar nessa noite, amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos.